Três coisas que meus mentores me ensinaram nesse tempo que eu fiquei em aprendizado de autoconhecimento. Você não é tão boa quanto você pensa ser. Isso pra mim foi um tapa na cara. Imagina, você acha que você é bom o suficiente, que você tem uma bondade, que você não faz mal pra ninguém, que você não pensa mal de ninguém, que não sei o quê, mas você não se olha. Eu vi que eu tinha inveja, eu vi que eu tinha raiva, eu vi que eu tinha. Que eu falava mal das pessoas à toa, que. Ixi, foi difícil, hein? Imagina você tá lá, achando que você é um santo de candura, um anjo de candura, e não é. E aí você fala, puta que pariu, como é que faz? Como é que eu posso ser assim? É triste, é difícil você perceber que você não é quem você pensou que fosse. Porque aí você se projeta muito, você não tem um olhar claro sobre você. Aí eu tinha muito isso, tipo, eu sempre tive ensinamento da minha família e tal, como é que eu devia ser, o que era certo e errado. Mas a gente age e a gente não percebe que a gente tá agindo errado. A gente não percebe nossa maldade, comentário errado sobre as coisas, julgamento. E aí a gente fica agindo assim. Eu percebi eu agindo com raiva, com inveja, percebi eu agindo com julgamento. O que que eu tenho com a vida dos outros? Não tenho nada. Não tenho nada que ligar com a vida de ninguém. Mas aí a gente olha e fala, ah, é minha opinião. Mas por que você tem que ter uma opinião por aquilo? E não é fácil você perceber isso. E, tipo assim, tudo aprendizado na prática, né? Não tem, não é um negócio que você tá ali recebendo aula. É você passando e aí eles te faz você observar. Tipo, ó, você se colocou no lugar de aprender, agora você vai ver como é que é você agindo assim. Não é brinquedo, não. Isso daí, na minha vida, começou mais ou menos em 2019. Eu comecei a fazer essa introspecção. E foi difícil. É libertador, mas é difícil. Mas só de poder ver que hoje eu sou muito consciente perto do que eu era antes, é uma evolução. É uma evolução muito grande. A segunda coisa que eles me ensinaram foi a enxergar. Enxergar minha intuição. Eu sempre fui uma pessoa que tem muitos sonhos. Eu sou médium de sonhos. Mas é muito difícil entender esses sonhos, né? Tipo, não é muito claro. Às vezes é uma coisa clara, às vezes é muito troncho. Uns sonhos assim que você não tem condições. Uns sonhos que não tem. Você fala, não tem base esse sonho, não entende nada. Não dá nem pra explicar. Aí eu recebi bastante mensagem espiritual nos sonhos. Eu tinha projeção astral, só que na época eu não sabia que era projeção astral, né? Eu achava que era só sonho. Mas na verdade, pra mim, pelo menos na minha percepção, muitas das vezes o que é chamado de sonho lúcido é uma viagem astral, né? É difícil explicar sobre isso, mas quem sabe onde eu faço um resuminho aqui e trago. Então aí, tipo, foi um grande aprendizado. Aprender a intuir e entender que eu não tô doida. Não, isso daí não foi vozes da minha cabeça. Isso daí é a minha espiritualidade falando comigo. Eu comecei a ver, entender mais amplo sobre as coisas, sabe? Mais saber que eu não sou doida, que eu não tô pensando sozinha. Quando que eu vou ter um pensamento inspirado, um pensamento tão bom pra mim? Tipo assim, a gente sempre pensa coisas normais, mas quando vem um pensamento, tipo, faz tal coisa. Às vezes você acha, nossa, por que que eu pensei que eu tenho que fazer tal coisa? Às vezes você não tá querendo fazer nada daquilo. Você nem pensa em fazer aquilo. Muitas vezes, igual, tô andando na rua, aí vira aí. Como é, às vezes nem é seu caminho, como é que você vai saber? Entendeu? Então, tipo, eu tive que aprender a lidar com essa intuição. Uma coisa que me ajudou muito foi assistir tiragem de tarô na internet. Em 2019 eu ainda não era taróloga. Já gostava já, mas eu não era. Já sentia um chamado, assim, né? Mas ainda não fazia nada. Já tinha tido contato com as cartas, mas não eram minhas. E foi interessante porque o que me chamava muita atenção é que eu tinha uma intuição para escolher a mensagem que era para mim. Tipo, às vezes eu falava, acho que eu vou escolher o número tal. Aí batia certinho comigo. Eu falava, nossa, eles estão me chamando, né, por essa tiragem. É claro que eu evolui minha percepção muito desde aquela época, né? Mas na época me ajudou muito, tipo, começar a entender. Não, eu escolhi esse número, é sincronicidade. É, essa mensagem era para mim, não inteira, mas boa parte dela, ou às vezes alguma parte, e a gente saber entender e discernir qual que é a parte que é pra gente. Né? Ah, falou isso, falou não sei o quê, de morte, de traição, de não sei o quê, tudo era pra mim. Não, não vou ficar neurótica, né? Na época eu ainda não sabia diferenciar muito, mas no fim deu tudo certo. Então aí, tipo, evolui bastante essa percepção com esse negócio de tiragem de tarô, de assistir vídeos online sobre espiritualidade, entender mais sobre arquétipo, sincronicidade, porque aí você vê alguma coisa, às vezes você tá passando um momento da vida, seja ele qual for, aí você vê um arquétipo, você lembra do significado dele, entendeu? Então, usar esses conhecimentos para evoluir a percepção ajuda muito na evolução, no autoconhecimento.
que eu mais usei, na verdade, foi astrologia, foi numerologia, foi tarô, né? Tarô me acompanha faz tempo. Inclusive, comecei a minha jornada no tarô em 2020. E essa questão de você saber discernir os sinais é muito bom. E aí, tipo, ajudou com tudo. Toda essa percepção que eu estava tendo sobre a sincronicidade, sobre as mensagens espirituais, eu estava com um leque, uma mente muito aberta para poder receber esse leque. Tipo, eu recebi uma mensagem na intuição ali, na minha própria mente, ou recebi uma mensagem ali numa leitura de tarô, ou recebi uma mensagem porque, meu signo não sei o quê, e tá no grau tal, e blá blá blá, aquelas coisas de astrologia, né? Então, tudo é uma coisa que complementa a outra. Tipo, eu via um horóscopo, aí complementava, linkava com aquela outra coisa que eu sonhei, com um outro negócio que eu li hoje. Às vezes aparece uma frase, às vezes um filme, ou às vezes a pessoa, você está assistindo, a pessoa fala uma frase no filme ou numa série. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo lá te chama atenção, mas você não sabe por que te chamou atenção. Aí depois você linka uma coisa com a outra. Isso ajuda muito. Então, essa foi uma coisa que foi aprimorada. E a terceira coisa que me ensinaram é confiar mais. Confiar mais que o que eu vejo hoje não é a realidade final. Tipo, o que eu vejo hoje é a realidade que eu construí tendo inconsciência. E o que eu vejo no futuro não depende dessa realidade. Eu sempre fiquei muito presa na realidade que eu analisava. Tipo, mas se isso acontecer, isso daí assim, 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 e fazia um cenário com base naquela realidade. Mas não aconteceu nada do que eu pensei. A maioria, pelo menos, não aconteceu. Então, tipo, confia. Confia que você mudando a mente, você consegue criar situações diferentes. Você mudando aqui, você consegue transmutar sua realidade e chegar numa outra forma de viver, de enxergar. Então, foi uma coisa que eles pegaram muito em mim, trabalharam essa questão de fé. Hoje eu posso dizer que eu tenho muita confiança.